Eu te saúdo com a paz do Senhor, lição número 2 da classe de adultos do quarto trimestre de 2025. O corpo, a maravilhosa obra da criação. Na aula de hoje eu vou falar para você algumas questões bastante interessantes sobre o corpo humano no ponto de vista da ciência e, claro, no ponto de vista da criação. Também vou falar para você sobre os desigrejados e os igrejados. Você sabe o que se trata e você sabe a diferença de um para o outro? Então, na lição de hoje, eu vou falar para você. Portanto, fique comigo aqui até no final. Também te darei as respostas do Revisando o Conteúdo e te darei algumas referências bíblicas para uma melhor compreensão da aula de hoje. Texto áureo. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Salmos 139, 14. Esta é a lição do dia 12 de outubro, dia das crianças. E nós devemos, claro, sempre ter muito cuidado com as crianças. A Bíblia diz, Jesus falou, deixai vir os pequeninos, que dos tais é o reino dos céus. Portanto, nós devemos muito, nesses dias atuais, ter muito cuidado com os nossos pequeninos, ou na verdade os pequeninos de Jesus. Verdade prática. A ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. O mundo lá fora se perde nos seus questionamentos sobre a questão da criação, para onde vai, para onde vem, e tanto isso e tanto aquilo. No entanto, nós que somos da fé, nós que cremos no Senhor, no Deus Todo-Poderoso, nós temos convicção de quem nós somos. Introdução. Há séculos, o racionalismo e o cientificismo procuram explicar a existência humana. Segundo seus propagadores, essas escolas de pensamentos teriam suficientes respostas para o homem em sua busca de compreensão da realidade. Muito se fala sobre a questão da criação e acham que tem resposta para todas as coisas. Nós reconhecemos a ciência sim, ela é extremamente importante, o Senhor é conhecedor de toda a ciência, portanto a ciência vai sempre andar de mãos dadas com a palavra do Senhor. E uma das coisas eu vou falar para você na lição de hoje, um ponto muito interessante, que a ciência comprova a formação do homem na criação. A maravilhosa obra de Deus. Do pó da terra. Em sua sabedoria e infinito poder, Deus fez o corpo do homem do pó da terra, uma estrutura magnífica, composta segundo estimativas por cerca de 37 trilhões de células, tecidos, órgãos e sistemas, cujo funcionamento desafia a mais moderna ciência. A ciência é extremamente avançada e anda muito avançada. Entretanto, muitas coisas a ciência não consegue explicar por uma questão ou outra. Por quê? Porque tem coisas que é somente pela fé que nós compreendemos. Por exemplo, uma das questões interessantes do corpo é que o nosso cérebro, por exemplo, tem 86 bilhões de neurônios. E isso é uma questão fantástica. Só para a gente ter uma ideia, é como se cada neurônio fosse uma função. Então, poderemos dizer que o cérebro humano tem 86 bilhões de funções. Então, veja que algumas pessoas até falam, erradamente, que nós só usamos 10% do nosso cérebro. Isso não é verdade. Nós usamos 100% do nosso cérebro, só que em momentos diferentes. Uma parte tem uma hora que eu uso o lado esquerdo, outra hora o lado direito, e depois o frontal também tem essa divisão aí. Mas, de modo geral, veja que do pó da terra, o que é o pó da terra? O pó da terra nada mais não tem nenhuma importância, digamos, de valor para ninguém. Ninguém pega um punhado de terra na mão e vou vender isso por um tanto. Por quê? Porque não tem valor. E é justamente nessa perspectiva que Deus criou o homem, dessa perspectiva de que ele trouxe algo que não tinha nenhum valor a ser a coroa da criação. Eu falei com você a respeito de algumas coisas que a ciência comprova a formação do homem pela palavra, e eu vou te falar agora o que é. A Bíblia menciona que Deus criou o homem do pó da terra. Agora, olha que questão interessante que a ciência nos traz. A ciência nos diz
que o corpo do homem tem cálcio, fósforo, ouro, potássio, sódio, ferro, zinco, selênio, manganês, cromo, cobre, cobalto, estanho, entre tantas outras coisas. Sabe o que esses minerais têm em comum? Todos eles são encontrados no solo, em especial em questões de rocha. Rocha te lembra alguma coisa? Te remete à pedra, que Jesus é a pedra da esquina, que Jesus também ele é a rocha eterna? Olha que interessante. Então a ciência acaba provando que, de fato, o homem foi feito da onde? Do pó da terra. Então a ciência ela vai sempre, não é que nós precisemos de que a ciência comprove a Bíblia, nós não precisamos disso. Nós não precisamos. Por quê? Porque nós aceitamos a palavra pela fé. Entretanto, até a ciência confirma o que a Bíblia diz. Deus, o autor da vida. De uma das costelas de Adão, formou Deus a mãe de todos os viventes. Eva, em um corpo igualmente maravilhoso, porém tão distinto em anatomia, fisiologia e genética. Eu vou deixar aqui na descrição o significado do nome de Eva. Olha que interessante que o corpo da mulher ele é completamente diferente do corpo do homem. O corpo do homem é completamente diferente do da mulher. Entre uma coisa e outra, a anatomia é diferente, a fisiologia é diferente e a questão da genética também. Então observa que o melhor do homem para o homem é a mulher e o melhor para a mulher é o homem. Então se falando aqui em questão de corpo do homem. Então o corpo perfeito que se encaixa no corpo do homem é a mulher. E o que se encaixa perfeito no corpo da mulher é o corpo do homem. Então nós falamos aqui sobre a questão do casamento. Então observe que Deus criou tanto Adão como também a questão de Eva de uma forma tão extraordinária, de formas completamente diferentes, da forma da fisiologia, da genética, da anatomia, até mesmo, por que não dizer, de pensamentos e atitudes até. Entretanto, com papéis diferentes, mas veja que eles têm a mesma importância. Muitas vezes as pessoas dizem, né, que o evangelho faz distinção entre corpo de homem e corpo de mulher, e principalmente aqui na questão do valor, né, entre uma coisa e outra, sobre a perspectiva da pastora, que a mulher não pode ser pastora. Eu, particularmente, eu tenho uma visão de que a Bíblia não aprova a questão de uma mulher ser pastora. Então eu sou de acordo com a palavra. Se a Bíblia não dá respaldo, então eu não darei respaldo nesse sentido. Mas isso não quer dizer que a mulher não tenha uma importância. É claro que ela tem importância, ela tem tanta importância quanto o homem. A diferença são os papéis. Os papéis são diferentes, as situações são diferentes. Entretanto, é importante deixar muito claro, tanto o homem quanto a mulher, os seus corpos têm o mesmo valor. A alma, o espírito, como hoje a questão é mais falando sobre a questão do corpo. Então, o corpo da mulher, apesar de serem diferentes na anatomia, na fisiologia e na genética, é tão importante quanto o do homem. Não existem diferenças de valores. A individualização, formação integral. Deus forma espírito, alma e corpo de cada ser humano, conforme ocorre o ato da procriação que ele mesmo estabeleceu. Pela união íntima de homem e mulher, macho e fêmea. As Escrituras falam claramente da existência de vida humana completa, corpo, alma e espírito, ainda no ventre. Isso aqui vai trazer uma questão muito delicada para tratar, porque vai falar sobre a questão da formação do feto no ventre. Muitas pessoas defendem, né, principalmente pessoas mal intencionadas, dizem que a partir de tantas semanas é possível que a pessoa faça aquilo que a Bíblia condena. Então, que é a questão da morte, né, do feto, que é um assassinato, na verdade, de uma pessoa completamente indefesa. Só que eles defendem o seguinte: não, mas podem fazer sim porque o feto ainda não foi formado, porque não foi formado isso, não foi formado aquilo. Na verdade, a verdade bíblica é uma só. O corpo, a alma e o espírito
de um feto já está formado no ventre. Portanto, quem tira esse feto do ventre está cometendo um assassinato. E pior, é um assassinato de um inocente. Então não há uma questão plausível de discussão. Por quê? Porque isso é crime e ponto, não existe discussão para isso. Então nós devemos ter a questão da individualização. Um feto, ele é um indivíduo, ele está completamente formado integralmente, ainda que seja os seus primeiros dias ou o seu primeiro dia, o Senhor já formou ali o corpo, a alma e o espírito deste novo ser. E isso é tão importante dizermos, porque muitas vezes pessoas dentro da igreja acabam, talvez para ser politicamente correto, dizer que é possível fazer isso ou aquilo, tirar a vida desse ser. Muitas pessoas dizem, né, as mulheres dizem, né, meu corpo, minhas regras. De maneira nenhuma. Por que não? Porque o feto, apesar de estar no ventre, ele não faz parte do corpo. Por quê? Porque ele será expelido pelo corpo, né, na hora do parto, vamos assim dizer, né? Eu não sei bem a expressão técnica para isso, mas quando uma criança nasce, se ela fosse parte do corpo, ela não sairia. Por quê? Porque ela faz parte do corpo. Mas como não é o caso? Então não adianta as mulheres falarem que meus corpos, minhas regras, porque isso não é verdade. Isso é, na verdade, uma artimanha do adversário para tentar, de alguma forma, e infelizmente tem conseguido, convencer mulheres a matar os seus bebês ainda no seu ventre. Sinopse: Deus, com sabedoria e poder, criou o corpo humano de forma extraordinária e única. O corpo e a glória de Deus, o divino tecelão. Em linguagem poética, Davi descreve a ação divina na formação do corpo humano no ventre materno, apresentando Deus como o tecelão. A Bíblia, na tradução brasileira, usa a expressão primorosamente tecido, adjetivando a ação divina descrita no versículos 13 e 15. É muito interessante sobre a questão do tecido, falar de uma forma mais ampla, né, e até mais profunda do caso, observar que Deus cria o corpo para a sua glória. Então, quando nós somos formados de uma forma extraordinária, Deus aqui se apresentando como um tecelão, porque como é possível? Vamos combinar. Vamos pegar aqui de uma questão prática, por exemplo, já que estamos falando de tecido, tecido lembra pano, né? Imagina uma pessoa que costura, né? Uma costureira, um alfaiate, trabalhando num tecido, ele deixa aquilo completamente perfeito. No entanto, há uma questão muito interessante de notar. Por quê? Porque o alfaiate ou a costureira, ele está pegando ali o tecido com suas ferramentas, as suas máquinas de costura, etc, etc, e num ambiente amplo e está tudo bem. É diferente de Deus. Por quê? Porque Deus trabalha no ventre. Olha que coisa extraordinária. Toda formação é feita no ventre da mulher. Então, observe que o Senhor, ele realmente é um divino tecelão. Ele é algo extraordinário. O poder do Senhor é a forma extraordinária que Deus nos cria. Entendimento e louvor. No mesmo versículo, o salmista usa a expressão "a minha alma o sabe muito bem", demonstrando como a verdadeira fé produz entendimento e percepção espiritual corretos, gerando quietude interior. Muitas pessoas, e não são poucas, né, são a maioria, infelizmente, das pessoas no mundo, não entendem essa questão da formação, como fui formado, como isso é possível, né? Quando o homem não se reconhece como obra do Criador, vive inquieto em busca de explicações sobre si mesmos e se torna vítima dos mais variados enganos. E aqui eu falo muito sobre a questão da ciência, que a ciência está sempre de acordo com a palavra. Entretanto, é importante notar o seguinte: muitas vezes cientistas mal intencionados, e na verdade são a minoria, né? A grande maioria dos cientistas são pessoas sérias. Inclusive nós tínhamos, né, um cientista cristão,
Adalto Lourenço, que infelizmente partiu para a eternidade, né? A gente fala, nós sabemos que foi se encontrar com o Senhor, aguardará aquele grande dia, mas para nós que aprendemos com um homem como Adalto Lourenço, nós, claro, sentimos a falta dele. Então, observe que os cientistas mal intencionados, que é a minoria, o que eles fazem? Eles falam de uma forma tão espetacular, usam palavras tão eloquentes, para quê? Para enganar o povo. E por conta disso, muitas pessoas são enganadas a respeito da criação, da forma com que foi criado. Então, muitas vezes, esses cientistas, eles usam a ciência de forma equivocada para poder enganar. Mas nós que sabemos da palavra, nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que nós somos formados pelo Senhor. Foi o Senhor quem nos criou. Nós somos obras das mãos do Senhor. O perigo dos extremos. De um lado, correntes de pensamentos como o maniqueísmo, o platonismo e o gnosticismo espalharam ideias que viam a matéria de forma negativa, considerando o corpo algo essencialmente mal. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, nos diz que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. E aqui, nesse sentido, essas pessoas que defendem, nesse grupo aqui, defendem que o corpo ele é essencialmente mau, o que não é verdade, né? O Senhor nos criou de uma forma perfeita, né? Nós é que muitas vezes, né, e todas as vezes, nós que usamos o nosso corpo para o mal, mas o corpo, tudo que o Senhor faz é bom. Então, observe aqui sobre a questão como o nosso corpo é templo do Espírito. Algumas pessoas, né, até dizem, né, que pessoas que têm menos de 1,60 m não é templo do Espírito, né, é uma subcongregação, só Jesus. Mas observando nesse ponto de vista do corpo, o que eles querem? Eles querem fazer o corpo de uma forma negativa. Se nós formos negar o corpo, então, como o homem é formado de corpo, alma e espírito, e nós estamos negando o corpo, então nós estamos negando a criação. Então observe que muitas vezes que é algo que parece ser natural, realmente o corpo é ruim, é mau, é com ele que nós pecamos, é isso, aquilo, mas na verdade, quando nós entramos nesse sentido, nós vamos negar a criação de Deus. De outro lado, havia o culto ao belo, como na Grécia Antiga. O desequilíbrio permanece, vícios, automutilações e outras atitudes extravagantes deformam e desonram o corpo. Então observe que um grupo fala do corpo de uma forma negativa, já outros fazem o quê? Exaltam a questão da beleza, o culto ao corpo propriamente dito, ou seja, a coisa mais importante é o corpo. Então defendem muito a ideia do corpo. Por outro lado, há o narcisismo moderno marcado pela supervalorização do corpo, em detrimento da alma e do espírito. A idolatria do eu leva à prática excessivas de selfies, publicações de si mesmo em redes sociais, cuidados estéticos, cosméticos e físicos em excesso. Então observe que aqui nós temos alguns extremos sobre a questão do corpo propriamente dito, que é um grupo, né, que é o grupo do maniqueísmo, platonismo e o gnosticismo, falando sobre a questão de que o corpo é algo ruim, o que é errado. O corpo não é ruim. Por outro lado, tem essas pessoas também que causam, né, querem de qualquer forma, a todo custo, valorizar a beleza do corpo em detrimento da alma e do espírito. Ou seja, não importa o tipo de alma que eu tenho ou o meu espírito, eu não vou seguir eles. O mais importante é eu ter um corpo bonito. Então, aqui cabe algumas questões, uma reflexão importante. Muitas pessoas, e aqui vai sempre falar sobre a questão de se falar de corpo, fala-se muito do corpo da mulher. Né? Claro que existe a questão do homem, né? A beleza do homem em si, do corpo do homem, mas geralmente é sempre o corpo da mulher. Então, muitas mulheres da igreja vão à academia, por exemplo, para um exercício físico, e não há nenhum problema nesse negócio. Desde que, claro, essa mulher chegue juntamente com o seu pastor, e o médico seja falado ali, o médico, uma receita médica e tal, entre outras coisas,
ou até mesmo por uma questão de saúde, né? Não necessariamente uma prescrição médica, né? Apesar que para entrar na academia tem que ter uma prescrição médica, mas de qualquer forma, o que eu quero dizer é, a mulher, quando é da fé e ela vai para a academia, e muitas delas, muitas vezes fazem algo que é completamente reprovável. Elas fazem o seguinte, elas tiram fotos, selfies, né, do seu corpo com roupas indecentes da academia, que na maioria das vezes as roupas são indecentes, postam em redes sociais com a legenda: ampliando o templo do Espírito Santo, ou preservando, cuidando do templo do Espírito. Mas geralmente é essa, né? Cuidando do templo do Espírito. Não, não está cuidando do templo do Espírito. Por que não? Porque uma vez que uma mulher vai para uma academia com roupas inapropriadas, né? Não vou aqui, você entendeu, né? Com roupas inapropriadas, postar em rede social e dizendo que está cuidando do templo do Espírito? Não, não está. Não está, mas não está mesmo. Agora, se essa mulher vai para a academia, faz o seu exercício com roupas decentes, e de preferência que não poste em rede social, então está tudo ok. Então veja que aqui há uma diferença. Então existe essa questão da exposição do corpo em rede social, ou até mesmo em celular, mostrando para um e para outro, coisas que só o marido deveria ver, ou se a pessoa é noiva ou não é casada, então ninguém deveria ver. Então há essa questão também. Acabam fazendo até cirurgias que podem levar à morte, como a lipoaspiração, por exemplo, né? E acontece algumas vezes, infelizmente, há um tempo atrás, soube-se de uma dançarina de uma emissora de TV que foi fazer um procedimento desse e perdeu sua vida, infelizmente. Então, observe que essa questão estética, que põe a estética acima de todas as coisas, é extremamente prejudicial para a saúde, inclusive para a saúde emocional, porque uma vez que uma mulher põe uma foto numa rede social, uma selfie que é inapropriada, principalmente uma pessoa cristã, uma mulher cristã, ela acaba abrindo brechas para comentários indesejáveis. E ela não terá nenhuma autoridade para falar contra os comentários. Por quê? Porque ela abriu a porta. Ela está mostrando o seu corpo. Então isso é extremamente perigoso. Então nós devemos ter muito cuidado com a questão da exibição do corpo. O corpo é para dentro do quarto, na intimidade do casal. Então, há algumas questões assim, nesse sentido é perigoso, né, para que a mulher não seja assim exposta. Princípios ou regras? Devemos sempre refletir: o que fazemos com o nosso corpo glorifica a Deus ou visa agradar a nós mesmos? Ou aqui eu vou até aumentar, né? Ou agradar aos outros, né? Como é o caso aqui de expor o corpo numa rede social, por exemplo. Então, nós observamos e entendemos que nós somos templos do Espírito Santo. Devemos cuidar do templo? Sim, devemos cuidar do templo na questão da saúde emocional, na saúde física, em todo o geral. Mas isso não quer dizer que alguém tem que ficar se expondo para agradar um e agradar outro ou agradar a maioria. Isso não é da parte do Senhor. Sinopse: o corpo humano glorifica a Deus por sua formação admirável, devendo ser cuidado com equilíbrio e usado segundo princípios bíblicos. O corpo e a coletividade. A prática relacional. Embora os recursos digitais tragam muitas comodidades para o homem moderno, o contato físico continua sendo essencial para a vida humana. A troca de afetos por meio de expressões corporais não é substituída pela frieza da tecnologia. Sim, a tecnologia, ela é, como as pessoas dizem aí, né, uma mão na roda. É uma maravilha, sim, é para a glória de Deus também. Nós usamos a tecnologia para a glória de Deus, né? Tem também, inclusive, a tecnologia tem ajudado na questão da saúde, né? Para quê? Para cuidar do corpo, entre tantas e tantas outras coisas. Entretanto, há uma questão importante a ser tratada. É a questão do toque físico. O que é esse toque físico? Isso aqui também cabe uma questão muito importante para que, principalmente você que trabalha com lideranças, ou é professor ou professora de escola bíblica dominical, ou curso de seminário, teologia, sobre a questão de como é que você toca o seu aluno e a sua aluna.
em qual parte do corpo que você toca. E se é que você toca. O ideal é você não tocar, ainda mais se você for homem. O ideal é você não tocar. Mas existem algumas pessoas, né, de forma geral, alunos e alunas, que são mais chegadas. Tem uma questão assim mais de intimidade, né, mais íntimo, né? Não naquela intimidade de casal, de casal, mas é mais chegado. Então, às vezes pode acontecer um abraço, um beijo aqui, não há nenhum problema dentro do respeito, mas isso é extremamente perigoso. Por outro lado, um abraço pode salvar uma vida. Um gesto pode salvar uma vida. E é um gesto de toque. Quando uma pessoa, por exemplo, está com... Você observa, por exemplo, um aluno ou uma aluna que está triste e você abraça, aquele abraço pode salvar aquela vida. Aquela pessoa vai começar a chorar porque ela já está muito delicada, está muito sensível, então acaba descarregando aquela mágoa, a tristeza e tal, e não há nenhum problema nisso. E aqui é que cabe a grande questão. Muitas vezes hoje, principalmente por questões disso ou daquilo, de mal entendimento e tudo mais, muitas pessoas têm deixado de abraçar dentro da igreja. Eu lembro que há muitos anos as pessoas se abraçavam, os irmãos se abraçavam muito, as irmãs se abraçavam, e hoje parece que não é bem assim, estão um pouco distantes. Eu não sei se você já observou isso também. Então, é mais do que na hora, a Bíblia nos menciona sobre a questão até de, eles usam um termo interessante, oráculos, né, santo, que é beijo, na verdade, né? Eu não lembro bem o nome, mas é beijo. Então, observe que parece que acabamos com o afeto dentro da igreja. Então, o visitante chega, não é que nós vamos chegar, abraçar e beijar todos, né? Não é isso. Nós devemos ter cuidado, né, nesse sentido. Mas é importante nós lembrarmos que, por mais que a tecnologia nos ajude, ela jamais substituirá o toque físico. É aquela mão na mão, né? Quando uma pessoa está triste, você coloca a mão na mão dela e diz para ela: vai estar tudo certo, vai dar certo, estou aqui com você. Então, esse toque físico, essa palavra firme, isso faz o quê? Com que o coração da pessoa se aqueça. Mas hoje, por questões disso ou daquilo, né? Por situações alheias, as pessoas parecem não se abraçar mais. Me lembro que muitas vezes chegava na igreja, os irmãos, a gente se abraçava, né? Principalmente irmão com irmão, a gente tinha muito essa questão de abraçar. E tinha até um irmão que ele tinha hábito de me beijar. Ele sempre beijava meu rosto, achava aquilo bonito da parte dele, mas claro, nunca falava, e as pessoas às vezes achavam estranho. Eu falei: não, gente, isso é bíblico, dentro do respeito, isso aqui é interessante deixar claro. Então, observe que algumas igrejas até têm esse hábito também, né, de beijar, mas é uma outra questão também. Então, observe que parece que nós deixamos esse lado de afeto humano de lado, e isso é perigoso, porque as pessoas acabam... Eu chego na igreja, as pessoas não me abraçam, não apertam a minha mão. Será que eu não estou servindo mais aqui? Será que as pessoas não estão me vendo mais aqui? Então, a falta do toque faz com que as pessoas também pensem por isso, que elas não têm mais valor, porque ninguém observa ela, ninguém dá um abraço. Eu lembro que há um tempo atrás, uma jovem que hoje mora na Paraíba, ela chegou para mim e comentou algo que eu achei muito interessante. Ela falou assim: muitas vezes eu chegava triste, mas a forma com que eu chegava triste na igreja, mas a forma com que você me tratava, e você era a única pessoa da igreja que me tratava dessa forma, eu me sentia uma pessoa tão valorizada, e por essas e outras que eu não saía da igreja, porque eu via que alguém me notava. E eu tinha muito respeito, e tenho muito respeito por ela até hoje, até porque o esposo dela é muito meu amigo. Então, observe que, olha a diferença do tratamento. Quando nós tratamos com educação, respeito, a questão do toque. Então, nós devemos ter sempre essa questão desse carinho com o próximo, né? Agora, mais uma vez, cuidado onde você vai tocar. A prática congregacional. Muitos têm sido seduzidos e enganados pelos falsos discursos dos que criticam a igreja como instituição, sugerindo o cultivo de uma fé individual ou meramente virtual. Sejamos sábios e prudentes. O movimento dos desigrejados é antibíblico e altamente prejudicial à verdadeira vida cristã.
Bom, a questão do desigrejados e os igrejados são questões extremas, eu já falo com você, mas o que os desigrejados têm a ver com esse negócio de corpo? É porque é com o corpo que nós congregamos. E uma outra coisa que eu quero falar para você é que muitas vezes as pessoas usam esse texto de aos Hebreus 10, 25, falando que nós não devemos deixar nossa congregação como é costume de alguns. Aí muitos dirigentes, pastores, dizem o seguinte: olha, dia de domingo você não pode sair para outra igreja porque não é costume de alguns, você tem que congregar na sua igreja. Isso não é bíblico. Pode parecer estranho, mas quando o autor dos Hebreus disse para essa questão de não deixar a congregação como é costume de alguns, era por causa dos desigrejados, ou seja, pessoas que não iam à igreja, achavam apenas que, está dizendo aqui para nós, né? Aceitava Jesus como Salvador e nunca mais colocava os pés na igreja e estou salvo. Então, os desigrejados. Era isso que o autor dos Hebreus estavam dizendo. Ele não estava dizendo para você não visitar uma outra igreja num dia de domingo. Agora, é bom também ressaltar o seguinte: se você precisa, por alguma razão, ir numa igreja num domingo, por exemplo, numa outra igreja, é claro que você vai chegar e comentar com o seu dirigente: olha, eu estou indo para tal igreja no domingo, porque é aniversário da minha mãe, por exemplo, a minha mãe é daquela igreja lá e eu vou passar o aniversário dela lá na igreja dela. Ou o meu filho, minha filha vai fazer uma apresentação no Natal igreja no domingo, eu vou lá ver a apresentação do meu filho e da minha filha. Então você precisa ter, claro, esse cuidado, eu sei que você tem. Agora, qual é a diferença dos desigrejados para os igrejados? Os desigrejados, eles acreditam que eles não precisam da igreja para serem salvos. Eles não precisam, eles podem ficar em casa e serão salvos da mesma forma. Eles não precisam da igreja. Nesse caso aqui, entra mais nessa questão virtual, né? Hoje, né? Trazer para os dias de hoje. Então, eu não preciso ir à igreja, eu fico ouvindo os cultos dentro da minha casa, está tudo certo. Isso é o desigrejado. Ou seja, ele acha que ele não precisa da igreja para ser salvo. E o igrejado, o que é? O igrejado é o oposto. Ele acha que ele é salvo porque ele vai à igreja. Então, veja que tanto os desigrejados como os igrejados estão completamente equivocados. O desigrejado, ele está perdido porque nós devemos ter comunhão com os nossos irmãos, participar da ceia do Senhor. Então, se eu não vou à igreja, eu não participo da ceia, eu não tenho comunhão com meus irmãos, que tipo de cristão que eu sou? Eu não tenho uma autoridade, né, pastoral, por exemplo. Como isso é possível? Então, onde fica esse negócio? Por outro lado, não é o fato de eu ir para a escola dominical, por exemplo, dos domingos, ou nos cultos de doutrina, ou nos cultos públicos, que me faz ser salvo. Então, veja que ambos estão errados. Por quê? Porque a nossa salvação é pela fé no Senhor, não é porque eu vou à igreja. Mas também, uma pessoa salva, é claro que ela vai participar da igreja. Então, veja que a prática congregacional aqui, tanto os desigrejados como os igrejados, estão completamente equivocados. Tecnologia e culto. Deus quer a expressão de todo o nosso corpo em louvor ao seu nome. Os recursos tecnológicos da atualidade, como drones, telões, celulares e tablets, são muito úteis, mas se usados sem moderação, podem nos distrair ou deixar inertes no culto. E também tem aquela questão da pessoa que está no culto, né, online, vai fazer o quê? Vai aparecer, né? Bom, em primeiro lugar, vou falar para você que é midianita, né? Não é assim que falam, né? As pessoas que trabalham na mídia, elas são os midianitas. Bom, numa questão, se você trabalha com a mídia da igreja, você está num departamento muito difícil. Eu vou te falar por que é difícil no departamento de mídia. Porque se você vai fazer as transmissões, vai tirar fotos, por exemplo, do culto, vai trabalhar no áudio ali da igreja, isso vai prejudicar muito a sua vida espiritual. Porque eu não estou falando para você não fazer. Estou falando que prejudica pela questão de que você não consegue participar do culto, porque você precisa fazer o quê? Estar muito concentrado naquilo que você está fazendo. Eu lembro que uma vez eu estava com um amigo e chamei ele para filmar o culto da festividade de jovens da minha igreja. Aí ele filmou, depois do trabalho, ele falou assim: rapaz, é muito difícil filmar na sua igreja. Aí eu falei, por quê? Porque a glória é muito grande, a presença de Deus é muito profunda, é muito forte, e eu tenho dificuldade até para segurar a câmera, porque a presença é muito forte. Só que eu tenho que me concentrar para poder fazer a filmagem. Então, observe a situação.
Então, a pessoa que está na questão da mídia, ela tem essa questão de concentração. Então, isso acaba deixando ela um pouco, eu não digo fria, mas não deixa ela envolvida. Então, você que trabalha com a parte da mídia, tenha cuidado, faça o seu trabalho do áudio, da filmagem, das fotografias, mas não perca a sua essência de cristão. Você é uma pessoa cristã. Uma outra coisa que eu vou te falar sobre a questão da mídia, é uma coisa que você certamente faz, se você é da mídia você faz, sempre se vista de preto. Completamente preto. Por que isso? Você já observou quando você vai numa festa de casamento, o fotógrafo está sempre todo de preto? Você acha que isso é por quê? Existe uma razão, e qual é? É para ele não ser visto. Então, quando você está todo de preto, isso faz com que você, se acontecer alguma coisa, você consegue consertar sem as pessoas perceberem. Por quê? Porque você não está usando aquela, por exemplo, uma camisa amarela, por exemplo, ou uma laranja, que todo mundo vai te ver à distância. Não, você está com uma roupa preta, ou se você, caso não queira usar uma roupa preta, uma roupa escura. Sempre opte por roupa escura. Que verdadeiramente a tecnologia no culto hoje é bom, é saudável, eu não sou contra não, sou muito a favor que as igrejas tenham transmissões ao vivo, isso é muito importante, mas nós não podemos deixar que isso deixe o nosso corpo inerte, né? Nós vemos ficar com o corpo parado e não prestar um culto ao Senhor. Não é porque tem uma câmera na minha frente que eu não vou glorificar o nome do Senhor, ou pior, né? Vou glorificar o nome do Senhor porque tem uma câmera me olhando, de maneira nenhuma. Por quê? Porque a Bíblia diz lá em João 4:24 que Deus quer que aquele que o adore em espírito e em verdade, não por mentira. Eu não vou glorificar a Deus aqui, vou levantar minha mão porque tem um rapaz ali que está filmando ali, ele vai me filmar, ele tem que me filmar aqui, levantando com as mãos levantadas, para todo mundo ver que eu estou glorificando a Deus. Isso não é adoração. Isso não é adoração. Então, pior do que ficar parado, né, para não glorificar a Deus porque tem alguém filmando, pior ainda é estar querendo mostrar que está glorificando a Deus justamente porque tem uma câmera te olhando. Então, não, de maneira nenhuma. Se você está comigo até agora, se aproveita e se inscreva no canal, que você ainda não fez isso hoje. Sinopse: o corpo deve ser instrumento de comunhão e adoração coletiva, valorizando os relacionamentos e o culto presencial. Então vamos realmente estar presente no culto, não somente na questão do nosso corpo, mas também do nosso espírito, da nossa alma. Vamos realmente prestar um culto ao Senhor pelos seus atos poderosos. Vamos estar na presença do Senhor, glorificando e exaltando a sua santidade para a honra e glória do seu nome. E se você está comigo até agora e você de alguma forma quer me abençoar, pode fazer um Pix abençoado. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo a minha chave Pix para você fazer um Pix segundo a sua disponibilidade. Se Deus tocar no seu coração para você fazer um Pix, você faz. Se Deus não tocar, por favor, não faça. Conclusão: a verdadeira adoração ao Criador abrange a integralidade de nosso ser, o que inclui todo o nosso corpo. Então, quando nós vamos adorar, nós adoramos com a alma, né? Nós glorificamos ao Senhor com a nossa alma, com o nosso espírito. E por que com o nosso espírito? Porque o espírito nos impulsiona a adorar. Mas também essa adoração ela precisa ser manifesta de uma forma. De que forma? Com o nosso corpo. É levantando as mãos, se for o caso, né? Ou alguns casos, né? Com danças, por exemplo, né? Ou com palmas, como diz Salmos 47:1, né? Então, independente da forma que você usa o seu corpo para adoração, que seja uma adoração para a honra e glória do nome do Senhor, com uma glorificação, realmente uma adoração em espírito e em verdade. Como eu não sei bater palma e também não sou muito com esse negócio de dança, a forma que eu glorifico a Deus com o meu corpo é ficando quietinho no meu canto, observando a palavra e prestando atenção no que está sendo dito, no que está sendo ensinado. Certamente a sua forma de adoração deve ser muito diferente da minha. Revisando o conteúdo, número 1, as escrituras falam claramente da existência de vida humana completa, corpo, alma e espírito ainda no ventre. Gênesis 25:22, Lucas 1:15, 39 ao 44, Gálatas 1:15. Número 2, em linguagem poética, Davi descreve a ação divina na formação do corpo humano, no ventre materno, apresentando Deus como o tecelão. Salmos 139,
13 ao 15. Número 3. De um lado, há correntes que consideram o corpo algo essencialmente mau. Por outro, os supervalorizam o corpo em detrimento da alma e do espírito. Número 4. Deus nos fez seres relacionais, gregários, sociáveis. Isto está explícito na ordem de procriação e enchimento da terra. Gênesis 1, 28. Aquela questão do toque, né? Uma forma... namoro, por exemplo, existe em toque, né? Claro que temos que ter cuidado, vigiar nos toques que nós damos, mas há um toque de carinho, né? De afeto, de mão, por exemplo, né? Mão na mão, por exemplo, entre outras coisas, mas claro, dentro da santidade, olha lá, né? Número 4, número 5, os recursos tecnológicos da atualidade, como drones, telões, celulares e tablets, são muito úteis, mas usados sem moderação podem nos distrair ou deixar inertes no culto. Já viu pessoas que estão no culto para fazer selfies, aí acabam não prestando atenção no culto, e pior, né? Acabam bagunçando. Está acontecendo um culto, de repente o pastor está pregando e o irmão está tirando selfie, a irmã está tirando selfie e está fazendo uma bagunça, só misericórdia. Então, em vez de ser um culto online para a glória do nome do Senhor, acaba fazendo uma desordem no culto e que só há misericórdia. Sobre a questão do Pix, todas as pessoas que fizerem o Pix, eu vou deixar aqui na descrição também o nome das pessoas e seus valores respectivos. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você continue adorando o Senhor com o seu corpo. Lembrando, 1 Coríntios 6,19, que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Então, nós devemos glorificar o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Fica na paz. Tchau!